Hoje eu quero trocar uma ideia sobre uma prática que tem sido muito comum entre os músicos, principalmente entre os iniciantes, mas quem já toca também anda assumindo essa postura, que é essa coisa de o cara ser mais low profile. Olha aí, usando um termo em inglês, eu tenho uma birra com isso, mas eu nem imagino qual seria essa tradução, né, para low profile. É, eu entendo muito bem isso aí, essa coisa de você ficar aí no seu quarto, né, na sua caverna, evoluindo sozinho, sem muita exposição, e isso pode ser por vários motivos. Talvez você acha que está iniciante demais, não está bom o suficiente, tem um receio, né, de se expor nas redes sociais, ou o mais comum, que é o meu caso e é o caso da maioria das pessoas, você quer ficar sossegado aí na sua caverna com o seu instrumento, sem ninguém te perturbando a paciência. Mas, por experiência própria, eu quero te dizer o seguinte: se você pretende evoluir a sua prática musical para um outro patamar, levar para uma prática mais profissional, e isso não precisa ser obrigatoriamente tocando, pode ser dando aula também. Eu posso dizer com segurança que essa coisa do low profile pode ser um baita de um tiro no próprio pé. Então a ideia desse vídeo é trazer 6 ideias aqui, 6 argumentos para te convencer a colocar a cara aí nos holofotes, aparecer nas redes sociais, divulgar a sua jornada, mesmo que você não pense em evoluir para algo mais profissional agora, mas se você pensa nisso a médio e longo prazo, é interessante você ficar comigo aí pelos próximos minutos. Vai que eu consigo te convencer. Eu posso dizer que eu estou tirando proveito disso, de me expor mais nas redes sociais, de apresentar o meu trabalho. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o João, sou professor de música já há muito tempo e estou tentando aparecer mais nas redes sociais, trazendo aqui os assuntos que eu mais gosto de conversar, que é música, guitarra, violão, né? E aqui no canal a minha proposta é você ter aquela conversa que você gostaria de ter com o seu guitarrista favorito, mas ele nem sabe que você existe porque ele só está preocupado em vender cursos. O primeiro argumento que eu vou usar para te convencer a se expor mais nas redes sociais, na internet em geral, é que através da internet, através de você colocar o seu trabalho, e não precisa ser nada pretensioso de início, é que você começa a formar um network com outros músicos, principalmente com outros músicos, mas também com quem cuida de evento, com quem está afim de parcerias, né, empresas. Então acompanha comigo aqui a linha de raciocínio. Quando você começa, você é completamente anônimo. Isso é um fato. Isso não é bom, ruim, não é uma crítica. É a natureza das coisas. Com o tempo, se a gente constrói um trabalho na rede social, principalmente Instagram, TikTok, YouTube, são ótimos espaços para a gente apresentar o nosso trabalho, né, fechar parcerias, estabelecer network, né? No final das contas, músicos indicam músicos. Eu já falo isso em outros vídeos. Muita proposta de trabalho que eu recebo vem de outros músicos. Olha, João, estou precisando de um cara para tocar violão, estou precisando de um cara para dar aula ali de musicalização infantil. Então, músicos indicam músicos. Indicação para trabalhar num evento. E aí, as redes sociais, elas facilitam muito esse processo. A galera que, e aí tirando os músicos, né, os responsáveis pelos eventos, é ali no seu perfil do Instagram, por exemplo, que eles vão ver como que você trabalha, como que é a sua música, qual o repertório que você toca, se você tem constância, a qualidade do seu trabalho. Isso tudo fica exposto lá nas redes sociais.
né? Agora, por outro lado, se você não coloca nada, você fica invisível para essas pessoas. Aqui fica valendo. Eu lembro até de uma história, logo que eu entrei para o trabalho de serviço público, né, e eu sou servidor público até hoje, mas eu lembro que eu trabalhei numa escola que tinha um camarada que ele estava em desvio de função, ele tinha passado por uma situação lá, ele não conseguia trabalhar mais na área que ele trabalhava. Ele entrou em desvio de função, foi para a biblioteca. Só que esse cara ficava num canto lá, cara, escondido, num canto escuro, igual um morcego. E ele fazia isso, era de propósito, eu achava que ele fazia isso porque não tinha serviço. Um dia ele falou comigo uma frase que é assim: João, como é que é? Quem não aparece não é lembrado, né? Então, ele ficava lá escondido para ninguém ver ele e não ficar arrumando serviço para ele. Vale a mesma coisa para quem deseja, tem uma ideia, por mais vaga que seja, né, de desenvolver sua prática musical, só que não se expõe nas redes sociais, fica ali invisível. Você fica invisível, ninguém vê. Se você não aparece, você não é visto. E se você não é visto, você não é lembrado. Então, para começar, você não precisa começar com algo estrondoso, fantástico. Coloca o básico, o simples. Você, de certa forma, você vai registrar ali a sua jornada. Então, coloca um riff que você está estudando ali na semana, um solo, a sua jornada de estudo, né, sua rotina de estudo. Isso tudo são formas, esse tipo de postagem são formas de apresentar o seu trabalho, a sua evolução, o seu comprometimento, a sua imagem para as outras pessoas que, numa possibilidade, né, podem fechar parcerias de diversas formas com você. O segundo argumento é que expor o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, o nosso estudo nas redes sociais, isso tem funcionado como um verdadeiro cartão de visita, um cartão de visita que trabalha para você 24 horas por dia. Então, por exemplo, quando eu vou enviar o meu currículo para uma empresa, para uma pessoa, é claro que eu escrevo ainda, tem a parte escrita, mas acompanha ali aquele texto, aquele PDF, o link do meu Instagram, por exemplo, o arroba, porque lá tem as imagens, os vídeos, os textos, ali que a pessoa vai conhecer realmente o meu trabalho, algo que vai muito além daquele textinho ali que você passa sua formação, onde você trabalhou, com quem que você trabalhou. Isso, no final das contas, eu acho que tem até perdido bastante importância nos dias de hoje, se a gente comparar, por exemplo, com essa exposição, né, nas redes sociais. Ali a pessoa realmente vê você de verdade, né, ali de carne e osso, você trabalhando, você mostrando do que você é capaz. Pensa que há um tempo atrás você teria que mandar um CD demo, né, uma fita demo, ou você teria que enviar vários arquivos de áudio, arquivos de vídeo, de foto. Então, hoje é muito mais fácil isso, porque está tudo lá no Instagram, por exemplo. E esse pessoal contratante de barzinho, eventos, essa turma toda, hoje, eles procuram nas redes sociais como que você é de verdade. Eles entram lá no seu perfil e coloca, vê se você tem constância, se você tem uma prática. Se não tiver lá nada lá, o que acontece? Você não existe para esses caras. Então lembre-se mais uma vez daquela máxima lá do cara do meu trabalho. Se você não é visto, você não é lembrado. O terceiro argumento é que você pode utilizar as redes sociais como uma ferramenta de aperfeiçoamento. Você pode usar como uma ferramenta de auxílio do seu estudo. E como que isso funcionaria? Através das redes sociais você começa a ter feedback das pessoas, começa a ter retorno das pessoas. Então você vai encontrar, é óbvio que você vai encontrar retorno positivo, você vai encontrar críticas, mas isso tudo eu posso dizer com certeza, é muito melhor do que você ficar pensando que você está tocando bem ou você está tocando mal. Você começa a ter um retorno externo das pessoas. Muitas vezes são pessoas que não entendem de música, muitas vezes são pessoas que entendem de música, mas
Eu acredito que todo o retorno nesse caso aí, ele é bem-vindo. Uma outra coisa interessante que as redes sociais elas disponibilizam são as métricas. A gente consegue ter esses resultados em número. Então, não é apenas um comentário, uma curtida. São os números que vão te dizer qual vídeo está tendo mais engajamento, qual que as pessoas estão assistindo. Com isso você tem ideia de qual estilo favorece mais a sua exposição na rede, o que, que as pessoas estão gostando. Esses números eles vão te dando uma direção que você pode seguir, que você pode ir desenvolvendo o seu trabalho. Então eu sei que ficar no anonimato é mais confortável aí na caverna. Eu também passei muito tempo na minha caverna, mas a gente termina pagando um preço muito alto por esse anonimato. Um outro ponto aqui, um outro argumento é a definição da sua identidade. No começo, quando nós somos iniciantes, todo mundo toca parecido, né? Na verdade, todo mundo é ruim igual. E aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo a sua forma de tocar, a sua pegada com o instrumento, você vai desenvolvendo o seu jeito de se comunicar com a música. E aí, através das redes sociais, você consegue compartilhar, você consegue apresentar isso para mais pessoas, a sua identidade musical. Com o passar do tempo, você vai definindo os seus gostos, a sua técnica, o seu estilo, o seu humor, sua forma de se comunicar com as pessoas. E isso termina formando um branding artístico fenomenal. E eu estou falando isso tudo, fica parecendo que eu estou aqui cagando regra, né? Mas eu falo isso tudo por experiência própria. Eu fiquei muitos e muitos e muitos anos dentro da minha caverna. Eu não tinha... Se você chegasse para mim, assim, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, por aí. João, me manda aí um vídeo dos seus alunos tocando. Eu sempre trabalhei dando aula, então termino tendo muito material dos meus alunos. Então me manda aí um vídeo dos seus alunos tocando. Eu não tinha. Eu não tinha essa preocupação, esse esforço de registrar. E aí eu fui me tocando da importância disso, de ter material, e comecei a realmente filmar, principalmente filmagem, né? Música, então tem que ter o áudio. E para mim é um negócio mais enjoado, porque eu não enxergo como é que eu vou filmar, então eu tenho que ir fazendo ali, procurando, né, estratégias. Às vezes é pedindo para um aluno que não está tocando naquele momento, às vezes eu saio lá da sala e vou perturbar um colega de trabalho, pedir para filmar ali uma música de 3, 4 minutos. Mas a verdade é que a partir do momento que eu tomei essa postura de registrar e divulgar o meu trabalho, vem surgindo, assim, numa escala maior. As pessoas vêm conhecendo o meu trabalho e elas comentam comigo. Isso é muito bacana, né? Isso acontece em larga escala. E numa escala menor, que é natural, vem surgindo propostas. É proposta de levar os alunos para tocar em lugares, coisa que eu gosto muito, tirar eles ali do contexto de escola, levar para tocar. Teve um ano aí, foi ano passado não, foi ano retrasado, foram 10 apresentações, tudo em outubro e novembro. Eu terminei o ano de 2024 louco, né? Foi uma trabalheira danada, mas foi gratificante, entende? Você começa a ver que tem resultado essa coisa da exposição, de apresentar o seu trabalho, a sua jornada, o que você faz, o que você gosta de fazer. E mostrar o seu trabalho, mostrar quem você vem daquela questão de que pessoas escolhem pessoas. Não é só a técnica, né? Não é essa coisa fria da técnica do bem feito. Pessoas escolhem pessoas. Eu lembro que o ensino médio, eu fiz um ensino médio de marketing, né? E eu tinha um professor de marketing que ele falava um negócio interessante. Você é um vendedor de produto de limpeza. Aí você vai lá numa empresa grande, você só conhece aquela empresa pelo emblema lá, pela logomarca da empresa. Mas no final das contas, você vai passar o portão da empresa, você vai entrar no prédio da empresa, você vai
andar pelo corredor, vai bater numa porta da salinha lá dos fundos, a porta vai abrir, sabe quem vai estar lá? Uma pessoa. Você vai vender produto de limpeza, não é para aquela logomarca, você vai vender produto de limpeza para aquela pessoa. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, se mostrar, né, se apresentar como um ser humano que desenvolve um trabalho, que gosta, que acha isso legal, isso cativa as outras pessoas. Muitas vezes surge daí, né, as oportunidades. O quinto argumento é que o melhor momento para você começar a se expor nas redes sociais é agora. Mesmo que você tenha um plano de daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, que seja, mas você tem uma vaga ideia de que você quer subir isso para um próximo patamar, você pensa em levar a sua prática musical para algo mais profissional, mais sério, você precisa começar agora. Por quê? Por quê? As coisas na vida elas andam um pouco devagar, mesmo nas redes sociais, que a gente entende, tem essa percepção de ser tudo muito mais rápido, mas mesmo assim não é tão rápido como a gente pensa. Você abre aí um perfil no Instagram, quanto tempo ele leva para você arrumar alguns seguidores? Isso leva, às vezes, meses, às vezes anos. Então, começar esse trabalho agora é fundamental. E não precisa ser nada fantástico. Você não vai virar um influencer, não é isso. É pensar que esse é o seu currículo. Então ali você vai colocar, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Termino sendo repetitivo, mas é repetindo que a gente aprende. Você vai colocar ali a sua rotina de estudo, tocando um riff ali bacana que você estudou durante a semana, aquele solo difícil que você se matou o mês inteiro. Pô, eu tô me matando aqui nos solos de Iron Man, do Black Sabbath, uma trabalheira danada. Né? E para mim o trabalho é dobrado, que eu tenho que pegar, transcrever para Braille, e do Braille eu tenho que ir lendo, decorando, tocando, olha só que trabalheira. Mas, uma vez que está pronto, vou colocar lá na rede social, vou colocar no Instagram, porque é assim que as pessoas vão ver o meu trabalho, é assim que as pessoas vão ver o seu trabalho. A verdade é que hoje muito trabalho surge online. Nas redes sociais que a gente arruma trampo aí de dar aula, de tocar, de evento. É aí que a gente encontra as outras pessoas. As redes sociais meio que se tornaram o pub dos músicos. Muita gente procura os profissionais nas redes sociais, né? Então, se você não tiver nada lá, fica difícil, você não é visto. E isso aqui, na verdade, vale para qualquer profissão, né? Os textos que eu trago, as reflexões que eu trago aqui para o canal, muitas dessas reflexões, elas são gerais, né? A gente pode se estender. Cara, se você quer levar a sério alguma coisa, você quer ser profissional em alguma coisa, não tem jeito, tem que se expor na grande vitrine da internet. Porque é lá na internet, são nas redes sociais que o seu currículo trabalha 24 horas para você sem te cobrar um tostão. Bom, aí chegamos à sexta, né, a sexta justificativa, o sexto argumento para você começar a se expor aí nas redes sociais. Pegando até aquele gancho, né? Pessoas se conectam a pessoas. Então, quando você começar a colocar seu trabalho lá, não pense em colocar o perfeito, aquela escala a 200 BPM, né? Não é nada disso. Coloque o humano, coloque você errando. Eu até coloquei uns vídeos aí um tempo atrás, né, errando. Eu estou me acostumando ainda com o braço da guitarra, que é um braço bem mais comprido que do violão, né? Então, às vezes, eu quero pegar uma nota, a mão vai longe. Ainda não me acostumei com o braço da guitarra, né? Vai levar mais um tempinho. Tem que colocar isso aí, tem que colocar que você tem falhas, tem que colocar o seu processo de evolução, porque é assim que as pessoas se conectam com outras pessoas, que criam afinidade, que criam empatia. Se eu posso resumir esse sexto argumento aqui numa frase só, exponha a sua história, a sua jornada
como um profissional, como um músico, como guitarrista, porque assim as pessoas elas vão te acompanhando e quem acompanha desde o início vê ali você começando, tirando ali as primeiras notinhas, né, evoluindo para tá começando a tocar uma música completa, um solo difícil. Essas pessoas elas te acompanham por muito e muito tempo. Você pode ter certeza que isso é muito mais poderoso do que simplesmente aparecer quando você estiver pronto, né? E aí vem um segredinho aqui, né? Ninguém acredita que está pronto, né? Ninguém tem essa certeza, poxa, eu estou pronto e não vou falhar. Todo mundo sobe no palco com um friozinho na barriga. Eu mesmo estou aqui estudando, a música tá bacana pra caramba, ligo a câmera para tocar e pronto. Já é a primeira nota. É terrível isso. Provavelmente você já passou por isso, né? Liga a câmera aí. Se você nunca fez isso, faz isso. Pega uma música, toca ela, bacana, e aí liga a câmera. Pronto, você erra o primeiro compasso. Eu vejo isso muito dos meus alunos. O cara chega aqui, e aí, estudou? Estudei. O cara senta aqui, pega o violão, aí começa a tocar, bum, erra no primeiro compasso. Aí eu fico aqui quietinho na minha, ele fala comigo, pô, mas eu estudei, eu estava tocando bem em casa, estou errando porque eu cheguei aqui. Então é isso, a exposição, ela termina fazendo a gente... É como se fosse um outro momento, né? É um outro momento. Você está ali no conforto do quarto, da caverna, da sala, você toca tudo bacana, não erra nenhuma nota, e aí quando você vai para a exposição, as coisas parece que virou outro instrumento, virou outro momento, a sua técnica não é mais a mesma. Esse seria talvez até um sétimo argumento para a gente se expor às redes sociais, né? Porque a gente vai se acostumando a se expor. Se você pensa em tocar ao vivo, é uma forma muito fácil, prática, da gente ir treinando essa exposição. Então, para resumir, hoje, se você é um cara low profile, um cara que quer ficar na sua aí, só no seu play, você e o seu playback e seu equipamento, mas você pretende levar isso para um outro patamar, ficar low profile não é o melhor caminho para você. Se expor nas redes sociais é algo que eu te indico por experiência própria e tem funcionado muito bem, né? São nas redes sociais que você vai formar network, são nas redes sociais que você vai fechar parceria, você vai ter convite para tocar, para dar aula, talvez até parceria com empresas, né? Para você estar ali trabalhando com produtos de determinadas empresas. São nas redes sociais que você vai definir a sua identidade como músico, você vai ter os feedbacks ali do seu estudo, de como você está evoluindo, tanto pelas pessoas, né, com seus comentários, com suas curtidas, como pelas métricas das redes sociais que a gente encontra. Também nas redes sociais você vai mostrar o seu lado humano, você vai criando ali, gerando um público que vai te acompanhar, e também é nas redes sociais que você vai treinando a sua exposição, né? Liga a câmera que você vai entender bem o que eu quero dizer. Eu acho que pior do que tocar mal, né? Talvez eu estou me expressando aqui da forma incorreta, mas pior do que tocar mal, não tocar, não se apresentar, não se expor. O anonimato ele é muito ruim para a gente nos dias de hoje. Se você pensa em levar mais a sério a sua prática musical, exposição é o caminho, anonimato não vai dar certo. Eu acho que eu consegui abordar aqui os principais pontos. Se você achou legal esse vídeo, pô, deixa os comentários aí. Se você já passou por essa experiência de se expor nas redes sociais também, como é que foi? A minha eu posso dizer que tem sido bastante positiva e a gente vai se conversando, né? Eu acho que a nossa conversa aqui está muito boa, né? Deixa aí o seu feedback e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.